nasci em 1931 e eu nasci num período em que, além da cultura escolar, as famílias eram muito cultas, pelo menos o grupo de famílias com quem eu sempre convivi, eram famílias muito cultas, e elas forçavam a gente a acabar participando de várias questões, por exemplo, de saraus, de tertúlias, né, de estudos, porque elas queriam que nós nos formássemos no colégio, né, que a educação do colégio também era muito boa, que nós nos formássemos no colégio, mas que nós tivéssemos uma cultura bem ampla, bem abrangente, né, além um pouco do que aquilo que o colégio nos ensinava. Eu entrei na escola, eu comecei a ler com 3 anos. Eu tinha um tio que era médico e ele foi aos Estados Unidos e aprendeu um método lá e testou em mim. Então eu li aos 3 anos e pouco, eu comecei a ler. E daí eu não parei mais. Poderia começar um pouco a rememorar um pouco das primeiras lembranças que eu tenho da Dona Ébria na cidade, que talvez fale um pouco da participação dela, né, dentro da cidade, né, e também dessa contribuição dela, que são imensas, né, e são em vários setores, né. Lembro ainda na minha infância, né, de já ouvir de Dona Hebe e percebê-la como uma agente extremamente engajada na cidade, né, sobre a história da cidade, uma preocupação dela muito grande, não apenas em reconstruir um pouco essas histórias, né, e a história da cidade, e sempre valorizá-la, porque ela provavelmente sempre teve esse entendimento da importância da cidade, do surgimento dessas cidades, né, mineiras, né, ligadas à mineração. Mas formou-se em nós, através dessas coisas que a gente também já sabia questionar, formou-se em nós um espírito cidadão muito bom, porque juntou o ufanismo que nós tínhamos, né, que nós fomos formados no princípio. Depois, aquele espírito cidadão. Oh, gente, há alguma coisa que eu tenho, né, que impor, eu também tenho que me impor na sociedade como indivíduo. Então nós somos criados pensando nisso, nessa maneira de nós nos portarmos na sociedade, mas como indivíduo, questionando o que não estava bom e trabalhando, questionando o que não estava bom e trabalhando para que o que fosse bom progredisse. Ela tem uma preocupação. Das minhas lembranças todas, ela é uma pessoa extremamente cuidadosa. Eu acredito que seja também pela própria personalidade da Dona Hebe, sempre muito vivaz, muito alegre, cheia de vida, né? E sempre engajada com uma relação com um olhar com essa urbe, olhar para as pessoas, para todas as pessoas dessa cidade. Ela consegue ter uma relação afetiva com cada um de nós, né? As portas, eu lembro também, já adolescente, que era muito comum nas escolas a gente ter a Dona Hebe como referência local. Então sempre que queríamos saber alguma informação sobre a história de Mariana, ainda adolescente, criança, era a Dona Hebe que a gente ia geralmente bater a porta da casa dela e questionar, né? E a enchíamos de questões, perguntas, extremamente solícita. Ela sempre nos recebeu, e não só recebia, porque sempre tinha alguma demanda. Nós alunos chegávamos sempre com alguma questão para a Dona Hebe sobre a cidade, ou sobre algum evento particular que estava acontecendo e que a gente queria algum escrito, que ela escrevesse alguma coisa para nós. Então, Dona Hebe sempre, além de nos receber, ela tinha um trabalho, além de tudo, de criar algum texto, alguma arte ou alguma outra arte que a gente acabava apresentando nesses eventos ou escolares ou mesmo fora de Mariana, né? Algumas vezes estive em casa de Dona Hebe para que ela pudesse ajudar a que se falasse de Mariana em outra cidade, ou em uma delegação de Mariana que estava indo para Diamantina, Nova Lima, outras cidades mineiras, ou até fora mesmo do estado, em Santa Catarina. Dona Hebe preparava algum texto ou dava alguma referência sobre fotografia, sobre pinturas, que a gente poderia agregar em exposições que mostrassem para os demais sobre
o cotidiano e sobre um pouco essa história da cidade. Quando eu tinha 15 anos, veio a reforma do ensino para curso de formação de professores. Era curso de normalistas, né? Então passou, mas aí o colégio me convidou para lecionar. Então eu comecei a lecionar aos 15 anos nesta escola, substituindo as freiras. Eu sempre trabalhei como eu fui educada. Meu pai era um filósofo, mas ele tinha uma visão global das coisas, por isso, talvez, né? Ele tinha uma visão global das coisas. E ele tinha um espírito crítico muito apurado. Minha mãe era uma musicista muito boa, ela também já tinha esse espírito crítico. Então eu vivi numa família de pessoas que chefiavam um partido político, né, de oposição sempre ao governo. Então era um partido de oposição ao governo na época que era crime opor-se ao governo, né? Então eu fui criada nesse ambiente, agindo e reagindo de acordo com o que eu via de certo ou de errado. Não, Dona Hebe, eu acho que ela é uma referência muito forte, uma coisa que eu acho que talvez que transcenda a questão até mesmo especificamente da história de Mariana, mas é o cuidado que ela tem ao longo, né, desse tempo que eu a conheço, né, esse cuidado com a cidade, em diversos momentos da cidade, em diversas instituições. Eu lembro, por exemplo, esse primeiro movimento, que é a minha primeira lembrança de Dona Hebe, né, nesse abraço ao Ribeirão do Carmo. Depois, lembro de Dona Hebe como secretária da nossa banda 15 de novembro, né, que está estabelecida nessa rua, né, a sede é nessa rua direita, né, e Dona Hebe com uma participação sempre presente em todas as manifestações, em todas as apresentações da banda, que é uma outra referência muito forte para quem é do interior de Minas Gerais, né, as bandas de músicas, né, e as corporações musicais. Dona Hebe sempre esteve ali também se organizando, né, e dando esse apoio também a esses eventos musicais da cidade, ligados especificamente à música. Em outro momento também, já da minha adolescência, eu lembro das lindas apresentações que a Dona Hebe promovia na semana em comemoração ao Alfonso de Guimarães, ao nosso poeta, é um poeta mineiro, né, conhecido, muito reconhecido, né, do movimento, né, chamado simbolista, né, ou desse momento, né, da história da poesia nacional. E Dona Hebe sempre também organizou saraus cantando Alfonsos. Então era muito conhecida também essa participação da Dona Hebe, ligada então à literatura e também à música. Ela sempre entrelaçou, como o Alfonso sempre foi né, e é de um movimento considerado que a musicalidade na poesia tem uma importância central. Ela também sempre reunia, né, essas poesias com participações musicais também, declamando Alfonso. Então muitos de nós conhecemos Alfonso um pouco também perpassados pela Dona Hebe, pelo olhar de Dona Hebe sobre a poesia desse grande poeta brasileiro que nasceu em Ouro Preto e viveu uma boa parcela nessa cidade, né, na cidade de Mariana, morando, né, exatamente nessa rua, né. Na década de 80, eu comecei a mostrar a preservação do meio ambiente. E ninguém falava em meio ambiente, não. Todo mundo falava, a cidade é linda, tem essa construção, mas ninguém falava na terra mesmo, né? Ninguém tinha assim, uma expressão telúrica para Mariana. Comecei a ficar preocupada, né? Então eu comecei a trabalhar com as escolas a partir do Ribeirão do Carmo, isso na década de 80. Quanto tempo já tem, né? O professor Tiller ele ficava encantado. Eu falei, Hebe, eu cheguei que Mariana, não vejo ninguém falando de meio ambiente, você está falando? Eu falei, ô Tiller, é porque eu vivo a Mariana, né? Eu tenho uma educação razoável, eu vivo a cidade de Mariana. Então nós começamos a trabalhar com o meio ambiente. Nós chamávamos de Abraço ao Ribeirão do Carmo. E nesse Abraço ao Ribeirão do Carmo, nós íamos, eu com um grupo de jovens, nós íamos às escolas e trabalhávamos a necessidade de o Ribeirão do Carmo ser preservado. Não conseguimos até hoje, né? Mas continuamos lutando.
sempre que encontro, e acredito que quase todos que encontramos Dona Hebe pelas ruas da cidade, né, pelos becos, pelas ruas, pela praça, pelo nosso jardim, é um momento de muita alegria, né, de vê-la tão vivaz, né, com tanta energia como sempre a víamos, né, em todos os momentos, né, tão engajada e tão feliz, né, pela vida, né, pela própria existência, né, e que isso nos contagia muito, né, essa própria visualizar a Dona Hebe e Mariana, né? Dona Hebe é uma referência muito forte para nós. É uma referência, sempre que falamos em Mariana, lembramos de Dona Hebe. Há pouco tempo eu estive num auditório, né, em que Dona Hebe prestou uma homenagem, né, uma outra mulher também muito importante do passado da cidade, e que todos têm um carinho, né, e prestam atenção quando Dona Hebe fala, né? Ela tem uma respeitabilidade, né, e todos nós temos uma deferência muito grande porque entendemos também o valor da Dona Hebe para a cidade. Ela consegue recuperar trajetórias de vida de pessoas, ela nos fala sobre essas pessoas, ela recorda então momentos da cidade que ela viveu, mesmo que ela não tenha vivido, então ela, através dos seus textos também, que geralmente ela mesma, né, diz esses textos, né, e também tem essa ação toda de nos contagiar, de nos envolver então com essas histórias tão interessantes, como uma contadora de história também, que ela tem uma outra faceta da Dona Hebe, ser contadora de histórias, né? Eu mesmo já a ouvi várias vezes, né, nessa cidade, e muitas outras, né, crianças e adultos também já ouviram. Dona Hebe é uma figura extremamente fundamental para Mariana. Ela traz essa referência, essa imagem de vivacidade, do cuidado com a cidade, com o zelo, né? É quase uma referência de uma cidade vaidosa, que se cuida, né, e que quer se cuidar. Dona Hebe, eu acho que traz essa referência nossa muito forte de ser marianense, da importância de se morar na cidade, de conviver com o outro, das experiências, né, que ela vai reportando, né, nos seus várias histórias e histórias sobre as pessoas, né, as mais engraçadas, as mais tristes. Sempre Dona Hebe tem ali uma criação, né? Dona Hebe é uma pessoa extremamente criativa, né, que tem uma essência, né, artística muito forte, né, e ela em várias artes, né, é educadora, né, que conta casos, é a educadora que forma, né, em diversas outras instâncias, né, adultos e jovens, é a educadora que promove saraus literários, musicais, é a ativista ligada, né, ao nosso movimento musical com as bandas de música, as nossas antigas corporações musicais. Está lá também Dona Hebe. Dona Hebe está nas ações sociais, ela também é uma das organizadoras das obras Monsenhor Horta, né, sociais Monsenhor Horta, que cuida de várias instâncias, como asilos, né, hospitais. Então ela está sempre ligada aos nossos principais movimentos culturais, como a nossa Semana Santa, essas outras festividades do Dia da Cidade. Então Dona Hebe está... Quando falamos de Mariana, a gente não pode deixar de citar esse personagem, né, para nós tão presente, né, e tão respeitado que é Dona Hebe, né? Tão respeitado e querido que é Dona Hebe. Ela tem textos muito interessantes sobre o sino, a linguagem dos sinos. Dona Hebe atua em diferentes searas, né, na cidade, e talvez seja até impossível, né, descrever Dona Hebe com tantas facetas, né? Ela é tão multifacetada, uma pessoa tão rica, né, com tantas experiências, e sempre tão aberta ao outro, né? Ela, talvez um dos legados muito interessantes da Dona Hebe é esse olhar, essa disposição em atender, em falar, em compartilhar o que conhece. A Dona Hebe também tem uma outra, né, participação que está relacionada com esse lindo toque de sinos, né, da nossa catedral. Dona Hebe está ligada, né, a essa história também dos sinos, né? E a preservação dessa cultura também, do toque do sineiro, da história, né, dessa musical relacionada aos sinos. Fiquei muito conhecida quando eu comecei a trabalhar a linguagem dos sinos, porque aí vieram pessoas de outras cidades, no dia que, até na universidade esse caso é muito engraçado, para você ver como quando você faz cultura popular, a UFOP
tinha membros ridículos lá dentro, desculpa a palavra, que achavam que a única coisa que era boa é o que eles faziam. Então, se você fazia literatura, se você fazia música, você não era professor de UFOP. Então, eu comecei... Um dia eu estava dando aula na UFOP, no primeiro período ainda, agora você imagina um azar meu. Eu falei assim, tinha um exemplo lá de Herculano, num livro na gramática. Eu estava comparando gramáticas para eles verem as diferenças e os perigos de a gente achar que a gramática é perfeita, né? Então eu falei, olha aqui, então eu tinha um exemplo de Herculano lá, de objeto direto preposicionado, me lembro até o que era. Falei assim, os sinos, de objeto direto pleonástico, desculpe, os sinos já não há quem os toque. Aí eu parei a aula e falei, mesmo, Mariana, não está tocando sino mais não, é uma linguagem que nós não podemos perder. Aí eu comecei a trabalhar a linguagem dos sinos. Quando eu saí da universidade, eu já comecei a trabalhar, saí da sala de aula, já comecei a pensar nisso. E escrevi um livro infantil, né, que se chamava O Bem-te-Sino. Eu tinha que inventar uma história. Era um bem-te-vi que ele não queria ser bem-te-vi. Ele não queria cantar como bem-te-vi, ele queria cantar como os sinos. Ele se encantou com os sinos. A historinha vai, aí eu pude ensinar toda uma espécie de gramática que os sinos têm. Aí eu comecei a fazer reuniões, dar palestras sobre isso. E no dia que eu fui lançar o livro, as TVs, eu não chamei, eu juro para você que eu não chamei, mas como era uma coisa inusitada, eu presumo, as TVs, né, TV Globo, as TVs chegaram. E foi engraçado que eu fiquei assim atônita na frente das câmeras, porque eu não pensei isso, estava fazendo um trabalho comum que eu fazia todo dia, sempre. Aí um professor da UFOP, numa reunião do CEP, olha como que ele é incauto, né? CEP Ocune, eu era vice-diretora aqui no CHS, ele falou assim, mas o Brasil está perdido mesmo. Eu não vou citar o nome dele não, coitado, né? Eu tenho pena. Aí eu falei assim, o Brasil é falta até de ética, né? O Brasil está perdido mesmo. Eu faço um trabalho interessantíssimo aqui na mineralogia, na metalurgia, e um trabalho na engenharia. Não sai em livro, não sai em TV nenhuma, não sai em lugar nenhum. Uma professorinha de Mariana, e eu do lado dele, eu já estava. Quando ele falou uma professorinha de Mariana, eu já comecei a olhar de lado, né? Uma professorinha de Mariana toca um sininho lá, juntam as TVs todas, os jornais todos publicam. Menina, ele me perdeu por esperar. Eu virei para ele e falei assim, olha, professor, a professorinha sou eu. Agora, o diminutivo está por conta do senhor, que eu talvez seja mais professora que o senhor. Aí nós comecei a brigar. Não sei, eu acho que em termos... Dona Eva, eu acho que ela tem um sentimento de cidade, de cidadania, de se viver na urbe, né? Quer dizer, se viver juntamente com outras pessoas, de compartilhar os mesmos espaços, de uma forma cortês, gentil, afetuosa, humana, alegre, que eu acho que ela resume um pouco talvez um dos sentimentos mais bonitos do que se é viver em comunidade, que é viver em cidades, né? Que é compartilhar. Talvez seja essa uma das talvez não como modelo, né? Ou espelhada em outras pessoas, ou comparada a outras pessoas, mas essa relação tão intrínseca de Dona Hebe com tanto essa alegria de viver, como essa relação bonita que ela tem com todos, com a cidade, um olhar tão zeloso com as coisas públicas, com as nossas manifestações culturais. Ela está sempre envolvida, se você for olhar no nosso calendário, né, anual de atividades culturais, ela sempre tem alguma participação da Dona Hebe, e sempre a presença dela física, né, em todos os eventos locais, você a identifica. Eu fazia meus eventos, eles não posso nem chamar de evento, porque evento para mim, eu divido a palavra em um verbo
E o substantivo é evento, passa e não acontece. Nosso trabalho é de uma série de ações. O evento assim, já é o último, é o auge do que está acontecendo. Então é tudo estudado antes. Então a gente ia para as escolas, ficava uns 2 meses na escola, trabalhando essa ideia. Era muito interessante. Há pouco tempo, como eu disse, né, eu encontrei num evento que ela estava, né, fazendo uma leitura de um texto, né, da sua autoria, e havia ali um sentimento de gratidão, de reconhecimento, que já é antigo, né, a gente já conhece como apenas Dona Hebe. Você pode dizer em qualquer rua da cidade, procurar onde a casa de Dona Hebe, que praticamente qualquer cidadão vai saber te indicar onde é a casa de Dona Hebe, quem é a Dona Hebe, quais são os traços físicos de Dona Hebe. Então, assim, não é apenas Dona Hebe, rola, educadora, professora, ela é tão famosa que qualquer cidadão na cidade consegue dizer onde mora, quem é, e que tem alguma palavra bonita sobre ela, algum depoimento, algum caso, e que ver passar pela, né, quando as bandas passam, né, juntamente, né, acompanhando as bandas da cidade, musicais. Então Dona Hebe é uma figura essencial, né, na história presente de Mariana, né, e que todos nós reconhecemos, gostamos, valorizamos e somos gratos pelo contributo dela, né, como ser humano, como essa cidadã tão proativa, né, nas causas da cidade. Então ela se destaca né, como eu disse, é tão multifacetada que é difícil descrever Dona Hebe, né, na cultura, nas obras sociais, no engajamento político, né, nas questões literárias, educativas. Então Dona Hebe permeia vários momentos da cidade e sempre temos um afeto, uma relação próxima com a Dona Hebe e de reconhecimento e de gratidão, né, por ela, né, pela existência e por tudo que ela já fez e faz pela cidade, né? Alfabetização solidária. Nossa Senhora, foi a coisa mais linda que a UFOP fez em termos de extensão. Mas foi lindo mesmo. A vice-reitora hoje, a professora Célia Nunes, né? A Célia Nunes é a doutora Célia, né? Ela participou conosco no fim do projeto, ela participou conosco, mas ela ficou encantada. Era um trabalho muito bom mesmo. Nós íamos a Paraíba uma vez por mês. E começamos primeiro nós trouxemos os paraibanos aqui, os que iam lecionar, alfabetizar, e eles começaram a estudar. Eram 4 cidades: Itabaiana, Pedra de Fogo, Pilar e Juripiranga. Mas essas 4 cidades, o que mais me doeu no primeiro dia de trabalho, nos primeiros dias de trabalho, o que me doeu foi que eles não tinham nenhuma autoestima e nenhuma estima, assim, uma baixa estima para o lugar onde eles nasceram. Falava assim: canta uma canção lá da Paraíba, que eu gosto muito de trabalhar através do folclore, que é através da música popular, da poesia popular, né, do cordel. Você chega ao que você quer facilmente com os alunos, já mostra para eles que isso é importante, né? Então nós começamos a trabalhar com eles e eu saí da sala mais desanimada. Eu cheguei perto me lembro quem na hora, e falei assim: nossa Senhora, eles não se estimam e nem estimam a terra deles. E eu estou muito preocupada com isso. Aí o que eu fiz? Nesse dia mesmo, eu comecei a cantar umas canções aqui de Mariana, essas canções de zona rural, né? Então aquelas canções que falavam do povo, não rimavam direito, tinham um vício de linguagem, erro não eram da norma culta. Então eu comecei a cantar para eles. Porque eles falaram assim, a hora que eu pedi a eles uma canção de lá, eles falaram assim: Leandro e Leonardo Serva. Eu falei: não, Leandro e Leonardo são de Goiás. Eu quero uma canção da Paraíba. Canção de Pedra de Fogo, de Pilar e de Ipiranga. Aí
e Itabaiana, que tem o Itabaiana na Paraíba também, né? São duas, né? Então, eles assustaram assim, não, mas não tem nada lá. Tem. Aí eu comecei a falar com eles, uma brincadeira que a gente fazia no Lar dos Idosos, para ensinar as letras do alfabeto. Então, eu falei com eles, pois é, aqui a gente ensina a letra do alfabeto, sabe, gente, assim, quando a gente está precisando da letra, que primeiro, né, quando a gente está precisando ensinar a letra do alfabeto, nós ensinamos assim, como é que você chama? Falei com a primeira que estava lá, acho que ela falou Maria. Aí eu falei assim, o M é uma letra que se escreve no ABC. Maria, você não sabe como eu gosto de você. Maria, você não sabe como eu gosto de você. Aí ela pensou assim, é. Aí eu comecei com eles todos, fiz todos cantarem, acho que eles acharam, mas a professora é cafona demais, né? Eu pensei assim que eles acharam. Aí eles continuaram, sabe? Eles continuaram a cantar e cantar. No outro dia, quando eu voltei, eles já estavam com um outro espírito, assim. Falei, pois é, essa cantiga é muito importante. Comecei a recitar estrofezinhas que as idosas do asilo faziam, e que eram coisas mesmo rurais, né? Eles começaram a ver que havia, por trás dessa literatura que eles aprendem na escola, havia uma outra, que era muito bonita, que era da terra deles. Menino, você precisa ver o que mudou na cabeça deles. Eles começaram a se sentir bem com a terra deles, falar bem da terra deles. Lá tem isso, tem essa dança, tem essa, tem aquela, tem o baco virado, tem não sei o quê. E aí eles começaram a valorizar a terra deles. Quando a gente foi lá, eu comecei a catar essas coisas. Aí eles já trouxeram para mim os cantadores, os de literatura de cordel, já começaram a me mostrar aquelas pessoas, né? Então eu falei, bom, gente, então, maracatu do baco virado, aí já começaram a mostrar o grupo. Então eles já começaram a criar esses livros. Gente, e eles não sabiam, nessas cidades, a maioria não sabia que não podia jogar lixo na rua. Então foi uma das primeiras coisas que eu falei, porque eles começaram a jogar papel na rua aqui. Eu falei, gente, olha, aqui é a rua, aqui é dos outros, né? Começaram a falar com eles. Menino, eles saíram daqui. Olha, hoje são vários doutores lá do projeto, vários pós-doutores, e um deles, que era professor, que não se dava muita importância, ele corrigiu um jogo de xadrez, uma técnica de jogo de xadrez, ele corrigiu de um dos maiores enxadristas do Brasil. Então, eles começaram a se desenvolver assim de uma hora para outra, e o povo também, porque com isso eles foram também para as escolas de ensino fundamental, foram para os postos de saúde, né? Que havia uns representantes. Então, eles foram os nossos agentes multiplicadores. E que agentes multiplicadores! Mas foi um trabalho maravilhoso. Nós fizemos congressos de alfabetização lá. No primeiro congresso, a Celinha e eu morremos de rir. Até hoje nós rimos disso. Então, minha filha Celinha e eu, minha filha era monitora, uma das monitoras. E havia o Dirceu também, que era um monitor muito bom. Dirceu havia o pessoal da Roseli lá, da matemática. Então nós fazíamos um trabalho assim, português e matemática juntos, porque senão eles detestavam matemática, então nós tínhamos que acomodar as coisas. E nós chegamos lá, fazer o congresso, era num centro esportivo, estava imundo o centro esportivo. Quando a Celinha chegou lá, eu já estava lá. A Celinha chegou, eu estava com um balde d'água ajudando a lavar, porque eles acharam que eles não tinham que nos ajudar, que ajudar não. Isso era um serviço menor, que eles começaram a se pôr. Aí nós pusemos eles no lugar outra vez. Não, nós temos que ajudar sim, né? Tem os garis, tem isso, mas nós temos que estar aqui. Aí eles começaram a compreender também isso, porque a partir do momento que eles subiram um degrau, eles acharam que estavam mandando em tudo e não podia, que aquilo era um serviço vergonhoso. Falei, não, gente, vamos colaborar, os garis são poucos, as garis são poucas, vamos colaborar. E assim nós fizemos. E começamos a explicar para eles o valor que eles tinham. Nossa, mas deu cada trabalho encantador mesmo. Foi um dos melhores trabalhos, a meu ver, assim,
do ICHS na extensão. Eram muito bons congressos, muito concorridos, e num dos congressos o prefeito de uma cidade, ele se levantou e falou: a primeira dama daqui vai ser Dona Hebe. Ele não sabia o que era a primeira dama. Então eu fiquei primeira dama. Eu olhava para um lado, olhava para o outro, eu falei: eu envergonhar esse prefeito eu não posso. Mas também eu não posso ficar com esse encargo. Eu vou explicar para ele o que é. Aí no almoço eu expliquei direitinho para ele, que eu fiquei muito vaidosa, mas que não era justo, que a primeira dama era a esposa dele, a menos que a esposa dele tivesse impedida, que ele então escolhesse, mas tinha que ser uma pessoa da terra e tal. Fui explicar para ele. Então eles começaram a nos venerar. Então nós começamos a ser objeto de veneração. Era como um santo assim, da Igreja Católica que chegasse numa comunidade. Olha, um dia eu fui pagar na feira, eu fui comprar na feira, e eu estava com a Celinha também nesse dia. Eu fui comprar e o moço falou assim: não, a senhora não precisa pagar, não, de jeito nenhum, não, de jeito nenhum. Eu falei: moço, eu preciso pagar, eu estou comprando. Não, a senhora não precisa pagar, não. A senhora não é usurpadora? Eu falei: eu? Aí eu virei um bicho. Falei: eu, usurpadora? É, daquela novela. Eles achavam que o nosso português era tão diferente, a nossa língua portuguesa era tão diferente da deles, que parecia espanhol. Eu entendi isso. Eu não entendi outra coisa. Aí eu paguei direitinho, ele não recebeu. Aí eu tive que voltar e gratificar a ele de outra maneira. Então nós éramos tidos assim, nós tínhamos muita ajuda do povo, o povo nos adorava. E nós adoramos. Para mim, Juripiranga, Pilar, Pedras de Fogo, Itabaiana, são um pouquinho menos do que o amor que eu tenho para Mariana, mas eles têm todo o meu amor mesmo. Gosto demais de lá. Eu acredito que não sou talvez a melhor pessoa para falar de Dona Hebe, né? Mas talvez como apenas mais um membro da cidade, né? Mais um cidadão da cidade, que nasci aqui, que aqui me criei também uma boa parte da minha vida, talvez seja essa depoimento de mais um indivíduo, né? De tantos outros, né? Que a conhecem, né? Que a respeitam, e que ela tocou e colaborou e contribuiu com sua generosidade. Então talvez eu faça parte desses milhares, né, de moradores da cidade, marianenses e moradores de Mariana, que admiram, que gostam, né, e que tem também a sua relação afetiva com a Dona Hebe, né, com esse carinho, esse cuidado com essa grande cidadã, essa personalidade, né, da cidade. Olha, eu consigo perceber um carinho muito grande, uma atenção muito grande, um certo respeito. Mas isso, para mim, é um peso e uma responsabilidade que você não acredita. Eu fico pensando assim: meu Deus, o que eu fiz tanto aqui? Eu fico achando que eu tenho que fazer mais. Meus meninos, muita gente até me chama atenção, porque eu já tenho 83 anos, né? E eu continuo dando palestra em escola como se eu fosse uma menina de 20. E eu não posso fazer isso. Mas me dá mais responsabilidade, né? Muito mais responsabilidade. Uma das poucas coisas que eu não gosto da minha vida é que a pessoa chega perto de mim e fala assim: Hebe Camargo, quando eu sou apresentada a alguém, fala assim: por quê? Porque eu sou aqui amarga. Eu ainda amargo uma dor de estar aos 83 anos sem fazer tudo que eu queria fazer assim, em benefício de todos, da minha família e de todos os demais, sabe? De todo mundo, assim, ser realmente uma agente multiplicadora das coisas que eu gostaria que se realizassem no nosso país, e uma agente multiplicadora da cidadania das pessoas, do valor dessa cidadania, da intensidade, da presença das pessoas, especialmente da mulher, que a mulher é meio retraída ainda, né? Da mulher na evolução da sociedade como um todo. Então, eu ainda tenho essa tristeza. Enquanto eu tiver, assim, uma saúde razoável, eu vou continuar.